curte o nosso canal, o canal Pitbull. Obrigado por vocês estarem aí nos assistindo e vamos a mais um programa do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma criatura monstruosa. Querem saber quem é? Você já sabe, não é mesmo, Pete? Sei, e podem ter certeza que trata-se de uma história horripilante, cara. Fala pra eles de quem que a gente tá falando. Estamos falando do monstro do lago Ness. Vamos lá, galera. E o monstro do lago Ness também é conhecido por outro nome. Qual que é o nome? Ness. Muito bem. Vamos falar sobre esta criatura, um pouco sobre essa curiosidade, sobre essa lenda, sobre essa realidade, enfim, vamos ver o que acontece e o que é que significa, o que é esse monstro do lago Ness. Mas vamos às perguntas iniciais. Bu, onde é que surgiu a lenda desse monstro do lago Ness? Bom, primeiramente vamos situar o nosso companheiro que está assistindo a gente. Onde fica o Lago Ness? Acho que essa é a primeira pergunta, a primeira coisa que a gente precisa descobrir. Muito bem. O Lago Ness fica nas terras altas da Escócia. É o maior dos lagos de água doce da Grã-Bretanha, o terceiro maior em volume da Europa. Mas pessoal, vamos lá. Muito se ouve falar em um monstro do Lago Ness, mas afinal de contas, o que era de fato o monstro? Muitas pessoas achavam que era um galho de árvore, outras pessoas achavam que era uma cobra e outras pessoas achavam que não era monstro coisíssima nenhuma. Mas o que era de fato, Bu, esse monstro? Ele parecia com o quê? Ele, na verdade, parecia com um plesiosauro, um antigo dinossauro, um antigo ser da época dos dinossauros. Plesiosauro? Exatamente, plesiosauro. Mas afinal de contas, Bu, qual foi o primeiro momento em que esse monstro deu as caras e tentou assustar a galera lá da Escócia? Bom, a primeira aparição, na verdade, o primeiro surgimento do monstro se deu na obra literária A Vida de São Columbano, que relata que São Columbano salvou uma pessoa de ser engolida pelo monstro. E na verdade, isso aconteceu em 565 DC. Faz muito tempo, eu não era nem nascido, para você ter uma ideia. Tempo pra caramba. Tempo demais. E lá na obra descreve que o monstro foi repelido pela voz do santo. Porém, posteriormente a isso, alguns relatos deixaram que talvez isso não fosse tão fiel assim. E oficialmente o monstro começa a ser descrito muito depois disso. Oficialmente o monstro começa a ser divulgado, começa a ser avistado em 1880, também há muito tempo atrás. E isso gerou o maior frenesi na imprensa. Enfim, tudo que é de veículo de comunicação começou a divulgar a aparição desse monstro e pessoas afirmavam que tinham visto o monstro cara a cara, meu. Não somente afirmavam, como inclusive havia fotografias do tal monstro do Lago Ness. O primeiro contato com o monstro, aquele de 1880 que eu falei para vocês, foi de um mergulhador chamado Duncan MacDonald. Ele foi mergulhar nas águas para fazer um trabalho e lá ele deu cara a cara com o monstro. E o tal Duncan MacDonald, quando foi retirado das águas, estava tremendo de tanto medo e disse que avistou uma criatura monstruosa. E daquele dia em diante, nunca mais ele colocou nem os pés, nem o corpo ali no Lago Ness. Mas espera aí, existe algum registro da aparição desse monstro? Alguma coisa que gravaram? Algo desse tipo? Existem vários, mas o primeiro registro visual do monstro do Lago Ness foi em 2 de maio de 1933. Foi ali que foi registrada a primeira aparição do monstro. Isso
aconteceu através de uma reportagem cheia de sensacionalismo num jornal local que relatava o seguinte: mas o primeiro registro visual que deu popularidade ao monstro do Lago Ness foi de um casal de hoteleiros que viu o monstro pulando e fazendo piruetas como os golfinhos fazem nesse lago lá. Exatamente. Isso atraiu muita gente. Foi a partir dali que começaram os inúmeros registros visuais. Mas tem um deles que é o mais famoso de todos. E vale lembrar, pessoal, que isso era em 1933. E aí então, Pete e meus companheiros que estão nos assistindo, a foto mais famosa foi tirada em 19 de abril de 1934, um ano depois. E essa foto foi tirada por ninguém mais, ninguém menos que o cirurgião Robert Kenneth Wilson. Foi ele quem tirou a foto mais famosa. Mas eu ainda estou curioso para saber que de fato a porra da aparência desse monstro. Eu quero saber como é que ele se parece, o que é que ele se parece. Já ouvi falar que era parecido com uma espécie de dinossauro. Plesiosauro. Mas também tem outras conversas aí que ele tem uma aparência diferenciada. Eu quero chegar nesse ponto aí, que eu tô ansioso pra saber quem é a porra desse monstro, mano. Agora eu vou lançar uma pergunta. Será que o monstro é ficção ou é realidade? E a fotografia do Robert Kenneth Wilson circulou pela imprensa mostrando muito desse monstro. Pergunta: a foto era real ou era uma manipulação? O que você acha, Pete? Cara, diante de uma polêmica dessa, de uma aparição de um monstro em um lago, eu acho que surgiu as duas coisas, cara. Manipulação ou alguém que registrou alguma coisa lá e achava que era um monstro e no final das contas não era, mas enfim, vamos em frente e saber o que aconteceu dessa história aí. A foto, na verdade, era uma foto real, mas não era a foto do monstro. Posteriormente foi revelada que a foto era falsa, foi uma tentativa de simular que o monstro de fato existia. Agora, mais atualmente, na verdade em 25 de maio de 2007, houve uma pessoa que fez uma filmagem dizendo ter visto o monstro do Lago Ness. Sabem quem foi? O Gordon Holmes, o nome do cara que fez um novo registro, ou um registro mais recente, do monstro do Lago Ness. Exatamente. No vídeo ele diz ver uma criatura com aparência preta de aproximadamente 45 pés de comprimento, movimentando-se rapidamente nas águas do Lago Ness. Será dessa vez uma falsificação ou é um monstro de fato? Posteriormente, sabe o que aconteceu, Pete? Não, cara, tô a fim de saber, mano. O vídeo foi analisado por uma série de especialistas que de fato viram que é um vídeo real de uma criatura que aparenta ser um réptil tipo plesiosauro. Porém, este vídeo ainda assim não consegue comprovar a existência do tal monstro. Ah, pode ser um réptil qualquer, existente lá naquele lago, naquele monte de mato lá que fica próximo aos lagos. Pode ser um simples réptil, um calango, sei lá, um desses negócios que tem aqui no Brasil aí que chamam de calango. Será que tem calango? Bico doce. Enfim, algum bicho era, mas não era o monstro do Lago Ness. Não dessa vez. Na verdade, Pete, este vídeo é considerado como uma das mais brilhantes aparições do monstro já realizadas. Mas por que essa brilhante, esse adjetivo de brilhante aparição? O que é que tem de tão extraordinário nessa imagem desse cara aí? Boa pergunta. Vamos tentar descobrir? Olha, eu não tenho a resposta dessa pergunta, mas eu imagino que esta filmagem seja uma filmagem que apareça muito bem o tal monstro. Até porque as coisas, os registros, as informações a respeito desse monstro são muito confusas, né? Algumas pessoas dizem que é de um jeito, outras dizem que é de outro, enfim. É muito história. Tudo é muito duvidoso no caso do monstro do Lago Ness. Mas a
A história, mesmo que não comprovada cientificamente, o monstro não está lá provado que ele existe, mas todo mundo acha ou vive como se ele existisse, atraiu uma série de pessoas para aquela região. Fala para nós, Pete, o que isso ocasionou? Isso ocasionou uma série de visitas àquele país, à Escócia, né? Que o povo ia atrás de ver o local onde esse monstro surgiu, o monstro do Lago Ness. E hoje é um potencial turístico lá da Escócia a visitação a esse lago onde supostamente esse monstro apareceu. Algo parecido com Varginha, em Minas Gerais, aqui no Brasil, que dizem que apareceu, que foram presos, inclusive, uns ETs que caíram lá. O ET de Varginha, todo mundo já ouviu falar um pouco disso aí. E o monstro do Lago Ness é algo parecido assim lá na Escócia. Virou uma atração turística, o lago lá, onde o monstro aparece lá, enfim. Portanto, se você for fazer uma visita ao Lago Ness, não deixe de levar a sua câmera fotográfica ou então o seu equipamento de vídeo para tentar registrar. Imagina se nós, brasileiros, conseguirmos um registro do monstro do Lago Ness. Olha que chique. Diga aí. Vamos tentar ir pra lá, Pete? Vamos lá, cara. Opa! Canal Pitbull junto do monstro Lago Ness. Mas e vocês, bebêinhos? O que vocês estão achando dessa história do Lago Ness, do monstro do Lago Ness, dessa lenda que há muito tempo rola lá na Escócia e que chegou ao Brasil, ao mundo e que hoje as pessoas... Ué, o que é isso, meu? Eu estou registrando a foto do que eu acho o que seria o monstro do Lago Ness. Vou mandar lá pro site. Esse é o meu registro. Muito bem, pessoal. Ao longo do tempo foram feitas várias análises de fotos e de vídeos e chegaram-se a muitas falsificações e aí fica a dúvida. O monstro do Lago Ness existe ou não existe? Cá para nós, Pete, eu acredito que onde há fumaça, há fogo. Então pode ser que não exista um monstro, mas fica a pergunta, o que de fato circula ao redor do Lago Ness? E você que acompanha o canal Pitbull de casa, do seu computadorzinho aí assistindo no YouTube, o que é que você acha dessa história, dessa lenda ou dessa suposta realidade do monstro do Lago Ness lá na Escócia? Deixe sua opinião, deixe alguma curiosidade que você sabe a respeito dessa história e participe aqui com o Pete do Bull na descrição do canal, nos comentários, para que a gente possa ter conhecimento e de repente comentar aí a respeito da sua informação. É isso aí, galera, vamos chegando ao final de mais um programa do canal Pitbull. Queremos agradecer pela audiência, por vocês estarem aqui conosco e não se esqueçam de dar um like no nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal aqui do ladinho no botão vermelho. E não se esqueçam de compartilhar com os seus amigos e inimigos também. Na verdade, ó, o primeiro registro foi assim. Pete!